Angústia, Graciliano Ramos, parte 3. Uma chuvinha renitente açoita as folhas da mangueira que ensombra o fundo do meu quintal. A água empapa o chão mole como terra de cemitério. Qualquer coisa desagradável persegue-me sem se fixar claramente no meu espírito. Sinto-me aborrecido, aperreado. Debaixo da chuva azucrinante, espécie de neblina pegajosa, a mangueira do quintal e as roseiras da casa vizinha estão quase invisíveis. Emendo um artigo que Pimentel me pediu, artigo feito contra a vontade, só para não descontentar Pimentel. Felizmente a ideia do livro que me persegue às vezes dias e dias desapareceu. Penso em Mestre Domingos, no velho Trajano, e meu pai. Não sei por que mexi com eles, tão remotos, diluídos em tantos anos de separação. Não tenho nenhuma relação com as pessoas e as coisas que me cercam. Releio com desgosto o artigo que vou dar a Pimentel. Os defuntos antigos me importunam. Deve ser por causa da chuva. Nos meses compridos daqueles invernos de serra, muitas vezes fiquei tardes inteiras sentado à porta da nossa casa na vila, olhando a rua que desaparecia debaixo de um lençol branco de água em pó. Os chuviscos entravam pela sala. Os móveis e a roupa da gente pareciam cobrir-se de pontinhas de alfinete. De tempos a tempos, um vulto embuçado passava na calçada. O velho Acrísio, de cachimbo na boca, chegava à janela para conversar com meu pai. Não entrava. Dava umas notícias, esfregando as mãos, aguentando aqueles pinguinhos que não molhavam. Apenas lhe umedeciam o capote e o cachenê de lã vermelha. Agora a chuva é um pouco diferente. O nevoeiro menos denso. De longe em longe a água bate no telhado com força. Depois continua a peneira que oculta o jardim da casa vizinha. Se Marina tivesse a ideia de se banhar ali àquela hora da tarde, eu não lhe veria o corpo. Talvez visse apenas uma sombra, como acontece no cinema, quando se apresentam mulheres nuas. Este pensamento esquisito. Marina despida, arrepiada, coberta de carocinhos. Bole comigo durante alguns minutos. Gostava de me lavar assim quando era menino. A trovoada ainda roncava no céu e já me preparava. Às vezes a preparação durava 3 dias. O trovão rolava por este mundo, os relâmpagos sucediam-se com fúria. Quitéria encafuava de fumo a Santa Clara, escondia a cabeça debaixo das cobertas e gritava: "Misericórdia!" Meu pai largava o romance, nervoso. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva chamava assim a germana que tinha morrido. Quando o aguaceiro chegava, o couro cru da cama do velho Trajano virava mingau. Tanta goteira havia. A rede suja de Camilo fedia bode. Os bichos da fazenda vinham abrigar-se no copiar. O chão de terra batida ficava todo coberto de excremento. Eu tirava as alpercatas, arrancava do corpo a camisinha de algodão encardida, agarrava um cabo de vassoura, fazia dele um cavalo e saía pinoteando, pererê, 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 até o fim do pátio, onde havia 3 pés de joá. Repetia o exercício cheio de alegria doida, e gritava para os animais do curral que se lavavam como eu. Fatigado, saltava no lombo do cavalo de fábrica, velho e lazarento, galopava até o Ipanema e caía no Poço da Pedra. As cobras tomavam banho com a gente, mas dentro da água não mordiam. O Poço da Pedra era uma piscina enorme. Antes de entrar nela, o Ipanema tinha 2 metros de largura e arrastava-se debaixo dos garranchos de algumas quixabeiras sem folhas. Quando eu ainda não sabia nadar, meu pai me levava para ali, segurava-me um braço e atirava-me num lugar fundo. Puxava-me para cima e deixava-me respirar um instante. Em seguida, repetia a tortura.
Com o correr do tempo, aprendi natação com os bichos e livrei-me disso. Mais tarde, na escola de Antônio Justino, li a história de um pintor e de um cachorro que morria afogado, pois para mim era no poço da pedra que se dava ao desastre. Sempre imaginei o pintor com a cara de Camilo Pereira da Silva, e o cachorro parecia-se comigo. Se eu pudesse fazer o mesmo com Marina, afogá-la devagar, trazendo-a para a superfície quando ela estivesse perdendo fôlego, prolongar o suplício um dia inteiro. Debaixo da chuva, a mangueira do quintal está toda branca. O papagaio na cozinha bate as asas, sacudindo os salpicos que vêm da biqueira. Afago pelo macio do meu gato mourisco, que dorme enroscado numa cadeira. As ideias ruins desaparecem. Marina desaparece. Ponho-me a vagabundear em pensamento pela vila distante. Entro na igreja. Escuto os sermões e os desaforos que Padre Inácio pregava aos matutos. Arreda, povo, raça de cachorro com porco. Sento-me no paredão do açude. Ouço a cantilena dos sapos. Vejo a figura sinistra de seu Evaristo enforcado e os homens que iam para a cadeia amarrados de cordas. Lembro-me de um fato, de outro fato anterior ou posterior ao primeiro, mas os dois vêm juntos. E os tipos que evoco não têm relevo. Tudo empastado, confuso. Em seguida, os dois acontecimentos se distanciam e entre eles nascem outros acontecimentos que vão crescendo até me darem sofrível noção de realidade. As feições das pessoas ganham nitidez. De toda aquela vida havia no meu espírito vagos indícios. Saíram das ações que a imaginação completou. A escola era triste, mas durante as lições, em pé de braços cruzados, escutando as emboanças de mestre Antônio Justino, eu via no outro lado da rua uma casa que tinha sempre a porta escancarada, mostrando a sala, o corredor e o quintal cheio de roseiras. Moravam ali 3 mulheres velhas que pareciam formigas. Havia rosas em todo o canto. Os trastes cobriam-se de grandes manchas vermelhas. Enquanto uma das formigas, de mangas arregaçadas, remexia a terra do jardim, podava, regava, as outras andavam atarefadas, carregando braçadas de rosas. Daqui também se vêem algumas roseiras maltratadas no quintal da casa vizinha. Foi entre essas plantas que no começo do ano passado avistei Marina pela primeira vez, suada, os cabelos pegando fogo. Lá estão novamente gritando os meus desejos. Calam-se acovardados, tornam-se inofensivos, transformam-se, correm para a vila recomposta. Um arrepio atravessa-me a espinha, inteiriça-me os dedos sobre o papel. Naturalmente são os desejos que fazem isto, mas atribuo a coisa à chuva que bate no telhado e à recordação daquela peneira ranzinza que descia do céu dias e dias. Meu pai cochilava encostado ao balcão. Na saleta da nossa casa, por detrás da bodega, eu recordava as lições, entorpecido. Enfiando os olhos pela janela, via na rua o meu vizinho Joaquim Sabiá, de cócoras, fazendo construções com areia molhada. Incômodo. Às vezes punha-me a tossir, para me convencer de que não tinha ficado surdo. Era como se a gente houvesse deixado a terra. De repente surgiam vozes estranhas. Que eram? Ainda hoje não sei. Vozes que iam crescendo, monótonas, e me causavam medo. Um alarido, um queixume, clamor sempre no mesmo tom. As ruas enchiam-se, a saleta enchia-se. E eu tinha a impressão de que o brado lastimoso saía das paredes, saía dos móveis. Fechava os ouvidos para não perceber aquilo. As vozes continuavam, cada vez mais fortes. Que seriam? Tentavam descobrir a causa do extraordinário lamento.
Supunha que eram patos gritando, embora nunca tivesse ouvido a voz dos patos. Também me inclinava a admitir que fossem sapos, mas os sapos do açude e da penha cantavam de outra forma. Não podiam ser sapos. A verdade é que muitas vezes perguntei a mim mesmo se realmente ouvia aquele barulho grande, diferente dos outros barulhos. Perguntei naquele tempo ou perguntei depois? Não sei. Tenho me esforçado por tornar-me criança e, em consequência, misturo coisas atuais a coisas antigas.